Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Diálogos, que nesta edição vai discutir a educação e a sociedade. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o pedagogo da Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara do Oeste, Sidney Bonfinha, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Sidney, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo, querido. Obrigado mesmo. Eu quem agradeço por esse convite, esse espaço que oferece, né, às pessoas que pensam sociedade para poder discutir e ver caminhos para melhorar nossa relação social, que envolve educação, segurança, saúde, enfim, uma boa relação social. E esse espaço ele oferece esse debate e troca de ideias. Que legal, estou agradecido e é muito bom saber disso, Sidney. E nessa perspectiva, quero então fazer uma provocação aqui para um pedagogo, né, super conceituado, no sentido de tentar compreender como a educação pode transformar a nossa sociedade. Bom, a educação é um assunto discutido há milhares de anos, né, de conduzir sociedade. Né. Vou fazer uma busca de Foucault. Foucault fala da relação do poder. Né. Foucault fala que a escola, que simboliza o poder, ela tem a intenção de fazer com que o cidadão, com que a pessoa fique mais amável. E vem a pergunta, para quê e por quê? Não que eu seja contra isso. Né? Então saber que a escola, esse ambiente social, né, é o primeiro ambiente social pós-família, onde a criança, o estudante vai ter uma relação com outras pessoas que não da sua família. Né? E qual é a importância? A importância são essas informações que essa criança recebe, discute dentro de uma escola e reproduz na sociedade. Nesse sentido entra Paulo Freire, que ele fala da questão da educação total ou integral. O cidadão, o ser, com toda a possibilidade de conhecimento, de descoberta, de criação. Então o ser integral. E eu quero aproveitar, inclusive, essa sua fala de Paulo Freire, que eu gosto muito, inclusive, de pensar nessa ideia que a educação transforma esse sujeito que automaticamente transforma essa sociedade, né? Exatamente. Paulo Freire, outro gancho com Paulo Freire, ele fala que ninguém sabe tudo, mas também ninguém sabe nada. Então sempre há uma troca. Eu, enquanto professor ou educador, eu não sei mais que o aluno, que a criança, que o estudante. E o estudante também não sabe mais. O que há nessa relação é uma troca. Então eu saio com informações daquela criança, daquele aluno, e o aluno sai com as informações do qual a gente discutiu naquele diálogo, numa aula. Então ninguém sabe tudo. É uma relação, é uma troca. Ô Sidney, mas é interessante isso que você fala, mas eu acho que a gente precisa abrir aqui um adendo, porque essa troca precisa ser percebida, estimulada e executada pelo educador, porque também seria ignorar tudo aquilo que o aluno traz do mundo para dentro da sala de aula, também não adianta muita coisa, né? Exatamente. Quando você fala que o aluno ele traz essas informações, a gente tem que pensar também em que situação cultural essa criança, esse estudante está. Não é? Vamos pensar que uma criança de determinado bairro, a cultura que ela está vivenciando ali, difere de outra criança de um outro bairro. Né? Você pega crianças que estão lá no norte, nordeste, é diferente, a cultura deles é diferente daqui do sul, do sudeste. Então o professor, aí entra Paulo Freire de novo, ele tem que perceber esse ambiente e saber quais são as ferramentas que ele vai discutir, que ele vai dialogar com aquela criança, porque a criança ela traz aquele conhecimento. E aí o professor educador, respondo como professor, eu tenho que perceber qual o ambiente, qual é a cultura que essa criança vive para eu poder dialogar e desenvolver a faculdade dela. E nesse sentido, Sidney, eu quero aproveitar aqui e colocar uma questão que eu acho que ela é muito interessante, inclusive para as pessoas que não estudam, que não são da área da educação, que é a questão da educação não formal. Nós temos a educação formal das escolas, mas o processo educacional também acontece fora da escola, numa situação não formal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito simples. A gente pega uma família. O pai, a mãe ou o tutor, todo aquele processo inicial de educação, a criança antes da escola,
toda essa relação do que é o certo, do que é o errado, do que é o bom, o que é ruim, é a educação não formal. Então, não formal, fora da escola. Então, fora da escola, essa é a educação não formal. O que é certo, o que eu posso fazer dentro de uma sociedade, o que eu não posso fazer. Né? Experimentar as minhas faculdades, né, antes da escola, se eu tenho habilidade com arte, tenho um pai, eu tenho uma mãe, um tutor que me incentiva a fazer aquilo. Né? Então, essa educação, os indígenas têm essa educação não formal. Né? Eles têm essa relação entre eles, do que pode, o que não pode, o que é ruim, o que é bom, né? No conceito deles, o que é certo, o que é errado, o respeito pelo próximo, o respeito pelo idoso, o respeito pelos ancestrais, o respeito pela natureza. Então, isso ele aprende, ou a criança ela aprende fora da escola. E quem passa? Os pais, os tutores, a vizinhança, a comunidade, fora da escola. É a educação não formal. Sintetizando. Sim, mas eu gostaria muito que você aprofundasse numa questão da relação não formal. Claro que nós estamos falando sobre isso agora, mas ela é muito baseada nas relações, né? Sim. Na troca. Sim. O ser humano é relação. Né? A gente se relaciona com tudo e com todos 24 horas por dia. E quando vem essa informação, determinada cultura que a criança ela convive ali com a família dela, ela vai ficar aberta para determinada informação. E essa relação com o outro, quando eu disse agora há pouco que a criança está lá no seio familiar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ela vai para a escola. Até então ela tem toda a proteção da família, toda a educação ali não formal da família. E ela vai para um ambiente social que não a sua família. Então essa educação não formal também prepara, em tese, tem que preparar essa criança para essa relação extra. Um exemplo que eu uso é quem tem filho. Vamos imaginar que o filho chama José. A criança José, para o pai e para a mãe, é a coisa mais importante da vida dele. Só que essa criança José, na escola, é uma criança de nome José. Assim como outras. Não mais importante, não menos importante, mas uma criança numa relação social. Imagina uma sala de aula com 28 alunos de 4 anos de idade. Então, toda essa proteção que a escola oferece são para 28 crianças dentro de uma sala de aula. Né? Então, o pai, a mãe, o tutor, toda essa preparação não formal, pré-escola, é a preparação para ela poder ter esse convívio dentro de uma escola social, com aquele que não é meu parente consanguíneo. Sidney, quero aproveitar e pedir para você fazer uma análise dentro dessa sua fala, dessa sua linha de raciocínio. É possível afirmar, então, que quanto mais exercitada essa educação não formal do sujeito, mais será facilitada a sua relação com o outro dentro da educação formal? Exatamente. Eu penso nessa linha. Eu penso nessa linha que a atenção que o pai, o tutor, a mãe, tem com a criança, pares, né? os pares, os amigos, a comunidade, não é? A comunidade tem a atenção com essa criança que está no seu processo de desenvolvimento, certamente ela vai entrar num ambiente escolar bem mais preparada de que existe o outro. Existe o outro e eu não sou a prioridade. Essa criança talvez seja a prioridade dentro da casa dela, mas ela está num ambiente social. Não deixa de ser prioridade. Ela é mais uma prioridade dentro daquele conjunto. Então, daí a importância dessa relação do ouvir. A gente pensa hoje no mundo tecnológico, as crianças, os novos pais, novas mães que estão surgindo aí, o tempo é outro de dedicação àquela criança. Não deveria, mas porque a mãe trabalha, o pai trabalha, e a criança ela precisa ser acolhida e protegida, e tem que ser mesmo, né? Isso é lei, tem que ser protegida dentro do ambiente escolar. Então esse contato com a criança, que eu tive com a minha mãe quando criança, hoje o tempo é bem menor. E dentro desse tempo pequeno, entende-se que mal se aproveita. Mal se aproveita esse tempo com a criança. Então o ambiente seguro para a criança passa a ser a referência dela, a escola.
Ô Sidney, nós precisamos entender uma coisa. Na sociedade existe conflito porque existem visões de mundos diferentes. Questão que eu te pergunto, como é que a gente pode trabalhar o conflito dentro desta educação para que o convívio social exista de forma mais tranquilo possível, dentro de um contexto de civilidade, numa sociedade respeitosa? Então, o conflito, ele não é ruim, ele é bom. O conflito, ele é necessário para a gente poder repensar sobre alguns conceitos, né? É necessário. Onde está a questão do conflito é como que eu vou tratar esse conflito. De que existem pessoas diferentes dentro de um ambiente, né? Eu tenho crianças negras, eu tenho crianças brancas, eu tenho crianças descendentes da África, eu tenho crianças descendentes da Europa, do Norte, Nordeste, do Sul. Eu tenho toda essa mistura boa, né, que por um professor isso é maravilhoso, para mim, eu respondo por mim, para você poder tratar essa cultura. E da criança perceber que ela é importante tanto quanto. Não é melhor e não é pior, né? É humano, com toda a possibilidade de desenvolvimento intelectual, emocional, espiritual, enfim. E essa troca, quando se percebe que existe o outro, a relação melhora. É chamada empatia, que está na moda. Tem que ter empatia. Se colocar no lugar do outro. E não é ser o outro. Eu não preciso ser você. Eu preciso entender você. A partir do momento que eu entendo, a nossa relação ela fica mais honesta. Ela fica mais humana. De aceitação, de entendimento. Aí sim é empatia. Então isso dentro do ambiente escolar, eu vou responder pelo município que eu trabalho, Santa Bárbara, é um trabalho que a gente está fazendo há muito tempo, e estamos tendo resultado. Haja vista a lei da educação antirracista, está sendo implantada em Santa Bárbara há anos, e já estamos colhendo resultado. As crianças negras assumindo suas tranças, assumindo suas roupas, a outra criança branca entendendo, isso através de todo o processo educacional, de que essa forma de expressão, esse ser, essa criança negra, de trança, de roupas coloridas, das músicas, ela entende que isso faz parte da cultura dessa criança, dos ancestrais dela. E ela tem que respeitar. Para ela respeitar, dentro do processo educacional, ela precisa entender. Aí entra os professores. Aí entra uma Secretaria de Educação, com todo um projeto, todo um trabalho elaborado, muito bem pensado, para poder trabalhar isso. E já estamos tendo resultado. Então esse conflito, eu acho que ele é bom, porque ele não fica escondido, né? Quando não há conflito, parece que está tudo bem. E é preciso falar sobre os problemas, né? É preciso falar sobre os problemas. E nós podemos falar sobre os problemas sem sermos agressivos, sem sermos separatistas. Podemos ter ideias contrárias. Isso é bom. Devemos, né? Devemos. Isso é bom. Esse conflito, ele é bom, né? A questão é como que você vai trabalhar esse conflito. E a gente pega duas crianças num conflito de observação e a gente conversa com as crianças. Como que a gente vai resolver isso? Qual a melhor forma para ambos? E a criança ela começa a entender desses conflitos e aí resolvendo esses conflitos. Sem essa carência ou essa dependência de um adulto intervir diretamente naquele conflito. Porque aí ela vai desenvolver socialmente, se defendendo, possibilidade de mudança de ideia ou afirmação da ideia. Legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Sidney Bonfim sobre o tema educação e sociedade. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, a gente volta na sequência, um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521.
exames de sexagem fetal, toxicológico e beta-HCG é no Ultra Labor. Preços acessíveis que cabem no seu bolso. E mais, check-ups para homens, mulheres e crianças com resultados rápidos pelo site, na palma da sua mão. Venha nos fazer uma visita. Avenida Cecília Meireles, 768 no Zanaga, em Americana. Ultra Labor, laboratório de análises clínicas. Caiu no chão, quebrou, molhou o seu celular. A melhor assistência em tudo em acessórios. Se liga agora, eu vou te falar. Amigo, 100% celulares é a melhor, eu te digo. Tem toda a qualidade, preço garantido. É 100%, celulares. É 100%, celulares. É 100%, Procurando um plano de saúde para toda a família, com consultas presenciais e online? Venha para o Poupe Saúde. Plano para você e mais 4 pessoas da sua família, com aplicativo exclusivo de pronto atendimento online, por apenas R$ 32,90. Descontos especiais em parceiros. Clínica própria para atendimento de consultas e exames para toda a família. Poupe Saúde. Solução em saúde. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos desta semana, que discute a educação e a sociedade. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o pedagogo da Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara do Oeste, Sidney Bonfim. Ô Sidney, eu quero colocar nessa nossa conversa a questão das periferias dentro do contexto educacional. Como é que a gente pode pensar esse conceito? Ele precisa ser trabalhado de forma diferente ou não? Olha, Paulo Freire, eu volto a dizer Paulo Freire, eu coloquei em prática, em um determinado momento, o que Paulo Freire ele falava. Eu fui dar aula numa escola da periferia, e eu precisava conhecer aquele bairro. E eu tirei um final de semana para dar uma volta naquele bairro, para ver aquelas crianças como que elas conviviam, o meio social delas fora da escola. A partir dessa pesquisa de campo, de observação, isso me auxiliou bastante a entender o bairro e facilitou o meu diálogo com essas crianças. Quando você fala de uma educação diferenciada, eu posso afirmar para você, mas essa afirmação é minha, tá? Sua leitura. É a minha leitura. Eu conhecendo o bairro, eu conhecendo a periferia, eu preciso descobrir, preciso perceber qual é a musicalidade desse bairro. Qual que é a música? Qual é o tom, qual é a cor desse bairro? Eu não estou falando de tom de pele. Falando como artista plástico, que eu não sou. Mas qual é a cor desse bairro? É cinza? É azul? É amarelo? Que musicalidade que é? É uma ópera? É um rock and roll? É um samba? A partir dessa observação, que é muito sensível, você começa a dialogar com essas crianças, que elas começam a falar assuntos que às vezes no seu meio social você não chega até você. E eu, enquanto professor, eu preciso saber, eu, Sidney Bonfim, eu preciso saber qual é a cor daquele bairro. Que tonalidade que tem aquele bairro no final de semana? Qual a música? A partir desse ponto, eu consigo dialogar. Então, quando você fala em educação diferenciada, eu tenho que chegar num ponto, eu tenho que fazer com que essa criança tenha uma boa leitura, tenha um bom raciocínio, que ela possa dialogar, que ela possa discutir conflitos, chegar a conclusões boas para todo mundo, uma boa relação, e viver na sua integridade enquanto criança nesse processo de desenvolvimento humano, né? Para isso, eu preciso saber essa tonalidade, para que eu trabalhe essa tonalidade. Teve um caso, eu dei aula para uma segunda série, e o assunto deles era uma novela infantil, não sei se eu posso falar, mas era Carrossel. E a conversa dessas crianças, estou falando de crianças de 6, 7 anos, Carrossel, 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 isso é o primeiro mês de aula. Eu fui assistir Carrossel, e eu assisti Carrossel, todos os episódios, tudo. A partir daí,
a minha aproximação com essa criança, que eu estava tratando do mesmo assunto que elas discutiam. Aí foi o gancho para poder desenvolver outras disciplinas através dessas discussões sobre carrossel. Então, eu me aproximar dessas crianças. Eu não posso colocar essas crianças distante, passar um texto na lousa, fazer a leitura de um livro e está tudo certo. Não, está tudo errado. Aí a gente pega Rubem Alves, ele fala que, segundo ele fala que a escola não tem que ter muros. E eu entendo quando ele fala isso, porque a escola tem que ser um lugar feliz. Tem que ser um lugar de descoberta, tem que ser um lugar que a criança não queira sair. Que a criança chore para ir para a escola e que ela chore para não ir embora. E nesse processo, nesse período, está tendo as aulas, cabe ao professor, coordenação pedagógica, a equipe pedagógica, né? Lembrando que a escola não é feita só de professor. Nós temos cozinheiros, temos pessoal, os agentes de limpeza, temos a secretaria, todo um corpo pedagógico que faz a escola funcionar. E se você tem uma gestão que dialoga com esses profissionais, torna aquele ambiente feliz. Aquele ambiente feliz que a criança ela se sinta feliz. Ah, mas ela vai ficar livre, fazer o que quiser? Não, não é isso. A criança feliz dentro da escola, ela pode falar. Ela não tem medo de falar. Ela não tem medo de perguntar. E acho que dentro desse contexto do falar e do ouvir, Rubem Alves fala muito do ouvir. A gente precisa ouvir as crianças. Elas têm muita coisa para contar. Muita, muita. Eu não posso, o professor, professar. Tão somente professar. Eu preciso ouvir essas crianças. E através desse material, dessa fala de cada criança, que eu construo toda a estratégia para poder chegar no objetivo. Que seja a leitura, que seja a arte. Eu já tenho um objetivo. Essas crianças, elas precisam ser alfabetizadas. A estratégia que eu vou utilizar, aí é outra coisa. Aí eu preciso perceber o ambiente, e isso eu penso em periferia, que é riquíssima. Periferia é riquíssima para um professor. Eu sempre escolho escola na periferia, porque é um prato cheio. É um prato cheio para você vivenciar aquilo, não é no sentido egoísta, bom para mim. Nesse sentido, vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. Não vai ser prazeroso. E o prazer de você pegar uma comunidade, um bairro, fazer esse trabalho, da criança se identificar a identidade. Eu sou negro, ou sou asiático, ou sou descendente europeu. Eu gosto de samba, eu gosto de rock, eu gosto de dançar. E através dessas expressões, você consegue tirar muita coisa. E o tirar não é o tirar da criança, é fazer com que aquilo desenvolva mais ainda. Aí você vai naquele caminho da construção integral, como diz Paulo Freire. Então é essa sensibilidade de você perceber que o bairro, a periferia, não é feio como pintam por aí. É riquíssimo. Aí você tem que exercer o seu papel, a sua promessa quando você se formou, o seu perfil enquanto professor e educador, e de ver aquilo e falar, nossa, que coisa linda. Olha quantas coisas eu tenho para poder trabalhar com essas crianças. Ou quantas coisas essas crianças têm e que me ajuda a coordenar uma aula. Sidney, eu quero voltar um pouquinho numa questão que você coloca nessa sua fala, que é a questão do conceito do educador. Às vezes a gente pensa nessa figura como aquele que está dentro da sala de aula, mas não, né? Não. Ele transcende a sala de aula e chega no cozinheiro, no faxineiro, em tantas outras pessoas que compõem este corpo pedagógico, como você disse. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, quando se fala em educação, eu ouço muito falar de educação. Como se a educação tão somente ia salvar a sociedade. Tão somente. Não é a educação. Mas a educação ela tem todo um corpo. Eu estou falando de saúde, eu estou falando de segurança, eu estou falando de lazer, moradia, emprego, toda uma economia que envolve tudo isso. E a educação é um dos pilares. Agora, quando você pensa num ambiente escolar, numa escola, a gente pensa logo no professor ou na professora. Mas a escola não é feita tão somente desse professor formal. Nós temos a cozinheira, que trabalha ali a alimentação com as crianças, que faz uma alimentação variada, com nutrientes, e convence a criança a experimentar o brócolis que ela nunca viu na vida e passa a gostar. Isso vai fazer bem para a saúde dela.
ou a agente de limpeza, né, que vai fazendo esse trabalho e educa essa criança como se alimentar numa mesa social, né, como não desperdiçar comida, como se comportar dentro de um banheiro público, não é? A questão da higiene, a questão da conservação. Uma escola sem uma secretária, ela também não funciona. Nós precisamos de secretárias para poder fazer a lista dos alunos, vaga dos alunos, transferência, nota de aluno. É a secretária que faz isso, né? E a gestora, ela tem que ter toda essa visão de um ambiente escolar. E ela não é a chefe, ela é a gestora. E a escola não é dela. A escola é do município. Então ela está gestora. Ou gestor. E naquele momento, ela precisa envolver toda essa equipe para fazer essa escola feliz. Então daí a importância desses educadores de apoio, que a gente chama de apoio, da importância deles. Imagina uma escola que temos 3 cozinheiros e elas faltaram, a escola não abre. A gente de limpeza não abre, não funciona. O professor falta, tem alguém para substituir naquele dia. Uma possibilidade. Mas eu chamo a atenção que a educação não é tão somente o professor, a professora. Nós temos toda uma equipe. E isso tem que ser reconhecido, respeitado e valorizado. Porque sem essa equipe, a escola não funciona. Ô Sidney, eu queria, primeiramente te agradecer pela presença, pela partilha. Queria muito pedir para você que fizesse nesse momento as suas considerações finais em relação a esse riquíssimo papo que eu tive mais uma vez a oportunidade agora compartilhado com o meu público, né? Obrigado mesmo pela amizade, pela partilha e pela disponibilidade de sempre. Bom, eu que agradeço pelo convite, essa conversa muito agradável, né? Uma conversa tranquila, agradável, mas sempre quando eu tenho oportunidade, eu pontuo algumas coisas que eu acho que é importante dentro de uma sociedade educacional, né? E que isso vai além dos muros na sociedade, isso reflete, né? Eu volto a dizer, precisamos ouvir as crianças. Precisamos urgentemente ouvir as crianças, porque o nosso tempo de hoje, das crianças, não é o mesmo tempo quando eu tinha 6, 7 anos. É outro momento, é outro tempo. E eu, enquanto professor, eu não posso agir dentro de uma sala de aula como 5 anos atrás. As coisas mudam. E eu tenho que perceber, eu tenho que fazer uma adaptação, até mesmo no meu conceito, para poder dialogar com essas crianças. Elas estão ávidas a falar, ávidas. E quando elas não encontram alguém que ouça, aí dá o grito de socorro. É aquela criança que tem um mau comportamento, aquela criança que não quer ir para a escola, aquela criança que quebra a carteira, aquela criança mal comportada. Isso é um grito de socorro. Ela precisa ser ouvida. E eu vou além. A educação, ela tem uma ponte com a assistência social, com a saúde, com a moradia, com o emprego, né? Gilberto de Mestais, só para fechar, no seu livro Cidadão de Papel, ele diz que uma criança com fome dentro de uma escola é a mesma coisa que um atleta, um corredor sem uma perna. Ele vai correr e ele vai sentir, ele vai cair, ele não vai aguentar. Agora você imagina uma criança que ela não é ouvida dentro da escola, uma criança com fome dentro da escola, ela não vai desenvolver as potencialidades que ela tem. E a gente precisa possibilitar o desenvolvimento dessas potencialidades, que todo mundo tem. Mas tem uma chave, e essa chave é a chamada sensibilidade. Maravilha. Sidney, mais uma vez a minha gratidão, de verdade mesmo. Obrigado, viu? Eu que agradeço e até a próxima. Valeu. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta edição tratou sobre a educação e a sociedade. Quem esteve aqui comigo conversando, debatendo este assunto, o pedagogo da Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara do Oeste, Sidney Bonfim. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.